continuando nossas reflexões sobre a origem dos números, nós sabemos que os números surgiram há muitos anos atrás, muito lá na antiguidade. E eles foram criados a partir da necessidade do homem de ter uma maneira para representar quantidades, tá? Um exemplo bem simples era, por exemplo, quando um pastor ele soltava seu rebanho, para cada ovelha, para cada animal, ele pegava uma pedrinha e ele colocava essa pedrinha dentro do saco. E no final do dia, quando elas voltavam, que ele ia recolher, para cada ovelha que voltasse, ele retirava do saco uma pedrinha, tá? Sempre uma pedrinha por animal. Esse é um exemplo. Temos outros exemplos também que eles representavam os números, usavam outras formas de contagem, tá? Como nós, como risquinhos, como pauzinhos, certo? Então nós vamos nos aprofundar sobre esse assunto. E qual a função dos números? Vamos ver um pouquinho? A função deles era a evolução e a necessidade dos seres humanos. À medida que eles evoluíam, as necessidades mudavam. E como as necessidades mudavam, eles precisavam se modernizar também, se transformar para poder se organizar enquanto sociedade. E quando falamos dos números, né? Continuando um pouquinho da história, o surgimento dos números foi uma consequência da evolução, ou seja, foi só evoluindo durante os anos. Por quê? Foi consequência da evolução e da necessidade dos seres humanos. Quando a humanidade começou a se organizar enquanto sociedade, a agricultura, a construção de instrumentos, a construção de moradias, fizeram com que as ideias ficassem firmes, se consolidassem, né? Então eles precisavam o quê? Usar a matemática para quê? Para preparar um terreno para uma plantação, para domesticar animais, para delimitar os espaços entre uma comunidade e outra, já que eles precisavam se organizar. Então, para isso, eles precisavam contar, medir, representar por meio de formas geométricas, né? Só que assim, ele não surgiu de repente os números. Foi uma construção ao longo do tempo, tá? Por que uma construção ao longo do tempo? Se nós pararmos para analisar a história, antigamente as pessoas eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Então estavam sempre se deslocando. Quando é que eles começaram essa organização? Quando é que eles começaram a se organizar enquanto sociedade? Foi a partir do momento em que eles começaram a perceber que era preciso estabelecer uma moradia fixa e eles se tornaram sedentários, né? Então essa construção começou bem lá atrás e em diferentes civilizações. Por conta da subsistência, né? Eles procuravam se firmar onde? Geralmente às margens dos rios. Por quê? Porque às margens dos rios havia água. E se houvesse água, era mais fácil para eles poder plantar, ou seja, praticar a agricultura. Praticando a agricultura, eles conseguiriam sobreviver, certo? Então, quando a gente pensa na história, quando nós falamos dessas civilizações, nós estamos falando há 10 mil anos antes de Cristo. Então é muito mais antigo do que nós imaginamos. E existem registros na história de que as grandes civilizações já possuíam conhecimentos matemáticos e cada uma delas desenvolviam seus sistemas de numeração. Cada uma, antigamente, tinha seu sistema próprio. Por quê? Para cada um atender a sua própria necessidade, a necessidade do dia a dia. E essas contribuições de diferentes culturas, de diferentes sociedades, perpetuaram ao longo dos anos. Porém, as que mais contribuíram, que mais foram importantes para esse processo de construção do sistema numérico, foram a civilização egípcia,
babilônica, romana, chinesa, maia e hindu. Logo mais iremos ver um pouquinho dos sistemas de numeração de cada uma dessas civilizações.